Oi, gente, olha só quem está de volta aqui pro YouTube depois de um bom tempo, né? Confesso pra vocês que posterguei durante muito tempo gravar esse vídeo, mas eu creio também que há um tempo para todas as coisas e é chegado o tempo de gravar e contar pra vocês a história da minha vida, né? Contar o meu testemunho e de como Jesus realmente mudou tudo em mim e na minha vida. Se você não me conhece, eu sou Jamile, eu tenho 28 anos atualmente, estou gravando esse vídeo em junho de 2026, próximo inclusive do meu aniversário de 29 anos. Eu sou cristã, né, como você já sabe, sou casada, atualmente eu empreendo, né, no ramo da confeitaria e também trabalho como social media. Eu sou uma pessoa que gosta de compartilhar, né, diariamente um pouco ali do meu dia a dia e de compartilhar um pouco da forma como eu vivo e da forma como eu enxergo a vida, realmente. E por isso que eu tenho esse canal, inclusive que por um tempo ficou aí adormecido, mas que agora eu estou voltando e eu precisei voltar realmente de um jeito muito especial, contando o meu testemunho, como eu falei. Então, vamos lá para o vídeo de fato. Contando um pouco da minha história desde o comecinho, eu sou uma pessoa que nasceu, né, em um lar cristão. Meu pai católico e a minha mãe evangélica, né, mas os dois cristãos realmente. Mas quem ficou responsável pela minha educação religiosa, né, tanto minha quanto das minhas irmãs, eu sou a caçula de 3, foi a nossa mãe, né? Nossa mãe que realmente era ali a responsável por levar a gente todo domingo aos cultos e nos envolver de fato ali com a igreja, né, nos inserir nesse meio cristão ali evangélico. Enfim, cresci assim. Cresci envolvida ali, né? E gostava muito de me envolver nas atividades da igreja, de estar ali com os meus amigos da igreja. E passei, né, a minha infância e o começo da minha adolescência inserida realmente nesse meio social ali da igreja. E crescendo assim, eu tinha um temor, né, por Deus. Eu realmente consegui desenvolver esse temor pela presença do Senhor. Mas eu não desenvolvi um relacionamento com Deus, porque eu enxergava Deus como um Deus distante, né? Então, apesar de eu ler ali a Bíblia, de eu receber muitas palavras, né, das pessoas dizendo que Deus tinha um propósito na minha vida, desde pequena realmente escutava as pessoas dizendo isso, eu eu não buscava desenvolver esse relacionamento com o Senhor, porque eu achava que se limitava a isso, a ler a Bíblia, a orar, a cantar louvores de vez em quando, a fazer ali as atividades da igreja, mas não buscava de forma intencional, até porque faltava, né, um pouco de entendimento mesmo da minha parte em relação a isso. Não buscar de forma intencional esse relacionamento com o Senhor. Enfim, cresci assim, né, como eu falei, até o início da minha adolescência, quando chegou uma época em que eu não me sentia pronta para professar, de fato, a minha fé, né, para declarar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu não me sentia pronta justamente porque eu ainda não entendia direito, né, quem eu era, quem Deus era, quem eu era em Deus. E foi quando chegou essa fase assim que eu não me sentia pronta para professar a minha fé, que eu, ao invés de buscar entender o porquê disso, ao invés de buscar entender que o que faltava era um relacionamento de fato, eu me afastei, né? Eu tomei uma decisão aí que não fazia muito sentido, né, na época, porque quando a gente não entende uma coisa, quando a gente se coloca diante de uma situação que a gente diz não, a gente precisa entender o porquê realmente que eu tô dizendo não. Mas eu simplesmente ignorei isso, eu simplesmente disse não, não estava pronta para professar a minha fé e me afastei realmente da igreja, mas não me afastei totalmente, né? Vale deixar claro aqui que eu não me afastei totalmente. Eu continuava indo para a igreja aos domingos, continuava ali, né, com algumas amizades, enfim. Mas eu comecei a querer viver outras experiências fora da igreja, né? E aí com isso, eu comecei um relacionamento que não era cristão, comecei a querer ir para festas, a ir para outros lugares, viver outras coisas, né? Realmente que não era muito ali do meu meio, digamos assim, né? Do meio em que eu cresci. E, enfim, me permiti, né? Quis viver essas experiências realmente fora da igreja. Quando eu fiz 18 anos, eu comecei a beber e continuava indo para festas e gostava muito, né, dessa vida agitada, de final de semana ir para festa, de sair com as amigas. Gostava sempre de ver minha casa cheia, né, das amigas, da gente se arrumar e ir para festas e voltar de madrugada ou até de manhã mesmo. E, enfim, vivia essa vida assim, né, durante muito tempo. Em paralelo a isso, né, eu continuava indo para a igreja também. Às vezes, alguns domingos continuava indo, mas, como eu falei, né, eu me afastei. E apesar de eu ir para a igreja e às vezes ler a Bíblia e às vezes escutar um louvor, eu não me sentia mais digna de buscar a Deus. Eu não me sentia digna de orar, muitas vezes até, inclusive.
E eu achava que por eu estar querendo viver novas experiências, por eu ter essa vontade no meu coração de viver novas coisas, de conhecer novas pessoas, de ir para novos lugares, isso desagradava a Deus e ele não ia querer mais saber de mim. Era o meu entendimento. E eu não percebia que eu estava buscando viver tudo isso justamente porque, como eu falei, né, eu não sabia quem eu era, eu não sabia quem Deus era, eu não sabia quem eu era em Deus. E eu comecei a querer viver essas coisas para, de forma inconsciente, tentar entender isso, tentar buscar essas respostas, né? E eu achava que eu iria encontrar nesses lugares, nessas pessoas, nessas vivências. E eu continuei buscando isso por muito tempo, né? Mas hoje eu vejo que não, que realmente não era, né? Nessas experiências, nesses lugares, nessas pessoas. E enfim, vivi durante muito tempo assim, vivi muito tempo essa dualidade, né? Digamos assim. Vivia experiências com o Senhor, como eu falei, né, aos domingos eu ainda ia pra igreja, aos sábados, inclusive, né, depois de um tempo aí, depois que eu já era adulta, já tinha passado dos meus 20 anos, se eu não me engano, eu comecei a ir para um encontro de jovens que acontecia dia de sábado, e assim, eram encontros muito marcantes, sabe, cheios da presença do Senhor, realmente eu sentia essa presença, mas era algo momentâneo, era algo que eu vivia ali, e quando eu saía dali, eu já esquecia, vamos dizer assim. Ou então voltava aquele sentimento de que, tá, mas eu não sou digna disso. Mas o Senhor não me quer, né? Vivia muito tempo assim, nisso, né? Vivia algumas experiências com o Senhor, passava alguns dias ali buscando tal, lendo a Bíblia, e depois esquecia daquilo, não buscava mais, ou então buscava de forma pontuais, né? No meu mês, digamos assim. Como eu falei, vivi durante muito tempo assim, e agora, né? Voltando aí um pouco mais pra frente do tempo, no meio de 2018, eu terminei um relacionamento. Não era mais o relacionamento que eu falei do início do vídeo, né? Já era um outro relacionamento. E esse relacionamento foi um relacionamento que me deixou muitas marcas ruins, né? De fato, foi um relacionamento extremamente abusivo que eu vivi. E ao terminar esse relacionamento, eu comecei a me questionar muitas coisas. E esses questionamentos de quem eu era, por que eu tinha nascido, o que eu precisava fazer, por que eu estava aqui, né, nesse mundo, por quê, muitos porquês na minha cabeça, isso começou a ser ainda mais latente na minha cabeça. E eu comecei a ter mais consciência, né, do que eu de fato estava buscando durante todos esses anos e que eu não tinha encontrado, porque essa crise de identidade estava ainda mais forte em mim, né, nesse tempo, nesse período. Eu comecei a ter muitos desses questionamentos, né? Foi uma época que eu precisei voltar para a Feira de Santana. Nessa época eu morava em Salvador, fazia cursinho em Salvador. Mas eu pedi aos meus pais para voltar para a Feira de Santana, para ficar mais próximo deles, para ter um apoio ali, né? Emocional, realmente, começar a fazer terapia também. E buscava, e continuava buscando entender quem eu era, e enfim. Mas, como eu falei, né? Buscando ainda em lugares, em pessoas, em experiências que não me traziam essa resposta. Mas em 2019 eu retornei para Salvador, né? Dessa vez para fazer faculdade. E eu passei a morar sozinha. E essa experiência, né, de morar sozinha realmente me ajudou muito em alguns aspectos dessas dúvidas, desses questionamentos, porque eu comecei a desenvolver novas responsabilidades que até então eu não tinha, né? A responsabilidade de cuidar de uma casa, a responsabilidade de saber me virar, de fazer comida, de pegar transporte público. Então, assim, eram experiências que eu ainda não tinha vivido, mas que foram me ajudando a amadurecer de fato e a, de algum modo, acalmar, né, todos esses questionamentos na minha mente, porque eu estava bem ocupada com novas demandas, com novos afazeres. E, enfim, foi uma época que realmente amadureci muito. Mas veio então 2020, né, a pandemia, e eu precisei retornar para a feira novamente. Tranquei a faculdade, retornei para a feira. E nesse tempo, né, ocioso dentro de casa, comecei a empreender, né, com o que eu empreendo até hoje, que é a confeitaria. E foi algo também muito bom, é algo que eu amo fazer, me encontrei de fato no empreendedorismo, mas aquele questionamento, né, de quem eu era, para que de fato realmente eu tinha nascido, continuava dentro de mim. E enfim, como eu falei, né, que aos sábados eu ainda frequentava um grupo de jovens, né, que tinha um encontro de jovens cristãos que tinha, eu comecei indo também novamente para esse encontro. De forma bem pontual agora, porque estava no meio da pandemia, não podia ter muita gente, você tinha que se inscrever antes, porque a quantidade de pessoas era limitada. Mas foi só em 2021, em maio de 2021, que eu fui novamente para um encontro desses. Eu tava indo agora de forma mais certa, né? Todo sábado eu realmente tava indo, porque eu tava realmente gostando ali de estar naquele meio inserida de novo, né? Naquele meio cristão, conhecendo novas pessoas. Agora no meio cristão, novamente, eu tava realmente gostando muito. Mas em um desses encontros no sábado, foi em maio de 2021, que eu vivi a experiência que mudou para sempre o rumo da minha história. E eu lembro até hoje,
Vai ser impossível pra mim não me emocionar ao lembrar disso. Todas as vezes que eu lembro desse dia eu me emociono, porque foi uma experiência que de fato me mudou completamente, né? Estava em um desses cultos no sábado. Teve um momento muito forte ali do louvor, da oração, da intercessão. E todos esses questionamentos de quem eu era, quem Deus era, para que eu tinha nascido, começou a voltar na minha cabeça de forma muito latente. E isso começou a me angustiar muito. Começou a me angustiar, a me trazer uma agonia muito grande. Porque parecia que eu estava me encaminhando, né, vamos dizer assim, no entendimento de quem eu era. Poxa, eu estava trabalhando, eu estava empreendendo, né? Era uma época, inclusive, que eu estava tirando minha carteira de motorista. Então eu estava me sentindo com ainda mais responsabilidades, estava me sentindo ainda mais, me encontrando, né, de fato, em algumas coisas. Mas depois eu percebi que não. Que eu não sabia ainda quem eu era, que eu ainda não tinha uma identidade firmada, sabe? E esse foi um momento que me trouxe, assim, muita angústia, muitos questionamentos novamente. E aí eu comecei a me apertar, assim, porque eu comecei a ficar em uma agonia muito grande na minha alma, sabe, assim. E eu comecei a ficar em uma agonia muito grande, começava a me apertar, assim. E na minha mente, não tava falando nada com ninguém, até porque eu tava sozinha. Comecei a me questionar quem eu sou, por que que eu nasci, por que que Deus me fez, porque eu nunca duvidei, né, da existência do Senhor, eu nunca questionei se Deus de fato existia. Eu sempre tive esse entendimento de que Deus existe, de que Deus é soberano, e por isso também que eu sempre tive esse temor, né, pela presença do Senhor, mas como eu falei, não me sentia digna e achava que Deus não contava comigo e não queria contar comigo. Foi nesse dia que todos esses questionamentos voltaram realmente muito fortes na minha mente, na minha cabeça, e eu fiquei perguntando, né, quem eu sou, por que que o Senhor me fez. E nesse momento, eu me apertando assim mesmo, eu baixei a cabeça, fechei os olhos e questionando na minha mente, quem eu sou, por que que eu nasci, por que que o Senhor me fez. E eu senti, como eu falei, vai ser muito difícil não me emocionar. E eu senti braços em volta de mim, como se uma pessoa tivesse me abraçando por cima dos meus braços. E uma voz audível no meu ouvido disse assim: "Você é filha amada." E ao ouvir isso, eu tomei um susto, né? Levantei assim a cabeça, soltei os braços e não tinha ninguém ali, né? Fisicamente me abraçando. E ali eu entendi. Foi essa frase que eu escutei que eu entendi que eu era. Eu entendi tudo aquilo que eu buscava, tudo aquilo que eu buscava entender em todas as experiências que eu vivi, em todas as pessoas que eu conheci, em todos os relacionamentos que eu tive. Era uma busca de entender quem eu era. E naquele dia, em maio de 2021, eu entendi que eu era filha amada de Deus. Que o Senhor tinha me criado para louvar o nome dEle. Que esse era o maior propósito da minha vida. Que era me render de fato ao Senhor, reconhecendo que Ele é o Senhor da minha vida. Foi uma mudança de mente, né? Uma metanoia, como dizem, muito grande. Foi um momento específico, aquele momento mudou tudo. Eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava lá, né, com minha irmã na sala. E eu cheguei chorando muito, eu não conseguia parar de chorar. O culto terminou e eu continuava chorando. Eu peguei no Uber, entrei no Uber chorando. Eu cheguei em casa chorando, realmente. E aí eu lembro de abraçar a minha mãe e dizer assim: obrigada. Obrigada, porque foi você que me apresentou o Evangelho. E hoje, depois de 22 anos, eu acho que eu tinha 22 ou 22 anos, eu entendi quem de fato eu sou, quem de fato Deus é. Eu entendia que Deus não era um Deus distante, como eu achava que fosse, um Deus que estava ali julgando a terra somente. Eu entendi que o que o Senhor queria de mim era relacionamento. Que o que Ele sempre tentou me mostrar, né, desde criança ali, era relacionamento. E que eu precisava buscar isso de forma intencional. E que eu não precisava estar perfeita para me achegar ao Senhor, mas que eu simplesmente não conseguiria permanecer a mesma ao me aproximar dele. E foi exatamente isso que aconteceu. E depois disso tudo mudou. Tudo mudou, minha vida mudou, minhas decisões mudaram. Porque muita coisa deixou de fazer sentido, realmente, né? Às vezes a gente julga muito as decisões que as pessoas passam a tomar depois de uma experiência que elas vivem, mas tem experiências que realmente marcam a gente e que vêm para que a gente comece a repensar realmente muitas coisas daquilo que a gente faz. E muitas coisas daquilo que a gente faz deixam de fazer sentido, né? Não é por alienação mental, não é por lavagem cerebral, é simplesmente por ter um novo entendimento de vida, de quem você é realmente,
e perceber que coisas que você fazia, coisas que você estava fazendo, não condiz com aquele novo entendimento que você tem sobre você mesmo, sobre Deus, sobre quem você é em Deus. E foi isso que aconteceu comigo. E a partir daquele dia eu fiz o compromisso de realmente me voltar para o Senhor, reconhecer o Senhor, né, como o Deus da minha vida. E enfim, 2 meses depois eu me batizei e desde então vivo, né, buscando realmente viver para o Senhor, entendendo que a minha identidade nunca esteve em pessoas, nunca esteve em experiências, nunca esteve em momentos, entendendo que a minha identidade sempre esteve em Cristo. E meu encontro, eu digo, né, meu encontro com Cristo não me tornou uma pessoa perfeita, mas me deu direção, propósito e principalmente identidade. Algumas coisas, né, que eu, como eu falei, eu deixei de fazer não porque alguém me proibiu, mas porque realmente deixaram de fazer sentido, porque eu encontrei algo muito maior, muito melhor. E hoje eu percebo, né, que não é que Deus não ame quem está buscando viver novas experiências, buscando conhecer novas pessoas. Não é que Deus não ame essas pessoas. Deus nos ama em qualquer lugar. Mas no meu caso, né, quando eu descobri quem eu era nele, minhas escolhas mudaram, naturalmente mudaram. E se você que tá aqui, que tá assistindo esse vídeo, tá nesses questionamentos, né? Buscando também entender quem você é, buscando entender qual é de fato a sua identidade. Talvez a resposta seja justamente essa: entender que não está em novas pessoas, em novas experiências, em novas vivências, mas está única e exclusivamente em uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. A mesma pessoa que inundou a minha vida de amor, de paz, de propósito, de identidade, de direção. Essa pessoa também quer te encontrar, também quer reafirmar para você qual é a sua identidade de filho, de filha, amado, amada. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha te edificado de alguma forma, espero que tenha conseguido passar uma mensagem clara, né, que realmente é o meu intuito aqui. E continue me acompanhando, porque eu quero trazer ainda mais experiências, vivências da minha vida. E é isso, que Deus te abençoe.